todo ser que nega a sua natureza acaba enfraquecendo a si mesmo. Os que negam a si mesmos e a sua essência tornam-se como lâminas que se voltam contra suas próprias empunhaduras, enfraquecendo sua força enquanto esquecem seu propósito. Aquele que reconhece sua verdadeira natureza não luta contra o fluxo da existência, mas o cavalga como o vento que molda montanhas, encontrando força na harmonia e poder na aceitação. Elegância na fala é reflexo de refinamento na mente. A meta é evoluir, mas para isso é necessário cortar laços com quem não soma. Adriano aqui. Hoje eu estou vindo aqui no canal para falar com vocês sobre natureza, a verdadeira natureza de todo ser. Vocês não têm noção de como isso é importante. Já começamos pela premissa de que todo ser que nega a sua natureza vai estar negando a sua essência. E quando ele faz isso, ele começa a enfraquecer. Ele enfraquece. E isso é a regra hoje. É só vocês olharem ao seu redor, vocês vão ver isso acontecendo. Vocês precisam se atentar a isso. O que está acontecendo? As pessoas, elas estão negando a sua natureza, negando a si mesmo, porque quando elas fogem do habitat delas, as pessoas hoje estão, em sua maior parte, na cidade, não é? Na cidade não é o habitat do ser humano, deixando claro, sendo sincero, aí para vocês. Vocês podem notar que os antigos, lá atrás, década de 30, 40, 50, 60 e vai vindo, desde os tempos, na década aí de 1900, daí para frente, começou a decair o nível de força do ser humano. E vocês precisam se atentar, no momento que começa a cair o nível de força do ser humano, acaba caindo a inteligência também. Por que isso acontece? É só vocês notar, porque teve um estudo agora na USP, e foi comprovado que a geração atual é a primeira vez que surge uma geração mais burra do que a geração existente. Então, é um absurdo isso. As pessoas estão negando a sua própria essência, a sua natureza. E quando fazem isso, enfraquece. Então, lá, década de 30, 40, a força de preensão por ali, comprovado isso aqui cientificamente, era entre 70 a 75. Hoje, pessoal, mal chega em 40. É muito baixo, muito baixo. E eu vejo isso todo dia na academia. Chega aluno, não consegue erguer 5 quilos em cada lado no supino. Para ter uma noção. Isso é muito pouco. Muito pouco. E na zona rural tu vai se adentrar no meio do mato, o povo do mato, quem não ergue 15 quilos, eles já tem o ditado, não presta para nada. Não consegue dar conta de 15 quilos, a pessoa não presta para nada. Tá entendendo? Isso é ruim para a saúde, é ruim para todos, é ruim para a sociedade, porque é uma pessoa que não vai conseguir produzir. Ela fica suscetível a doenças, ela gasta, não é, com farmácia, é uma pessoa muito suscetível e dá um gasto muito grande para o Estado. Olha só essa imagem que vocês estão vendo aqui. Então é um homem, ó, ele está cultivando, ele está com a carrocinha dele, puro músculo. Tem verdura, tem cenoura aqui, ó, alface, ali, pezinho de trigo. Então, tá cultivando.
essa aqui é a essência do ser humano. Para vocês terem uma noção. Foi para isso que Deus criou o homem. Foi para isso aqui, pessoal, que Deus forjou a raça humana. Mas vocês já sabem que a maioria só é consumista. A maioria não produz. A maioria só consome. Estão entendendo? Vou abrir outra imagem aqui para vocês verem, que eu tenho várias aqui para mostrar. Então, olha só, basicamente, olha aí, cultivando também aqui os repolhinhos, ó. Cultivando lá atrás um gado. E o cara puro músculo ali. Então, olha aí. Estão vendo? É isso aqui. Ah, mas Adriano, não é assim, eles não eram musculosos desse jeito. Pessoal, o que acontece? Vocês podem ver os jovens hoje, eles têm um apreço muito grande pela era medieval. Era medieval, para vocês terem uma noção, que nem é um tempo ancestral tão distante assim. Então, as gerações, seja ela qual for, a partir da frente da era medieval, elas têm apreço pela era medieval. Porque o exemplo do que é ser um homem, ou do que é ser uma mulher, é da era medieval, pessoal. Então, essa é a era que as pessoas têm apreço. Elas querem ver séries da era medieval. Elas querem ver filmes, novela da era medieval. Por isso, porque elas se espelham, elas querem ser desse jeito. Estão entendendo? E os guerreiros lá, eles não eram tão fortes quanto esses aqui. Isso aqui é muito mais para trás. Eu estou dando para vocês um mel aqui. Um mel. Não nega a sua natureza. As pessoas estão negando. E vocês vão ver de quem é o plano disso aqui. Alguém está por trás disso. E é premeditado. Isso aí. Olha aí, ó. Puro músculo. Tem as cabaninhas ali, ó, com palha ainda. Então, a plantação lá atrás. E é aquela história que eu já venho falando para vocês. A tecnologia utilizada, o ser humano já perdeu a receita. Lembra que eu falei que a espada de Damasco o ser humano consegue fazer, mas não fica com a mesma qualidade que a espada de Damasco que era feito nessa era aqui? Pois é, porque o ser humano perdeu a receita. E aqui é a mesma coisa, a tecnologia usada para a terra, a natureza, para lidar com a natureza, isso muito se perdeu. Se perdeu. E o ser humano negando a própria natureza. Quando isso acontece, as consequências são colossais. Olha aqui, o cara puxando ali a carretinha cheia de fruta. Tá cheio de repolho, olha aí, ó, fartura, isso aqui é fartura. No Natal, agora tá chegando o Natal, o que as pessoas vão comer? Vocês sabem o que elas vão comer? Um monte de porcaria. Porcaria. Depois estão lá engordando, lutando para perder peso, cheio de problema de saúde. Mas elas sabem exatamente de onde que vem isso aí. Sabem exatamente. Fartura é isso aqui, ó. Fruta, verdura, não é? Olha aí. Isso aí é fartura. Vamos abrir mais uma aqui. Olha aí, ó. Então, basicamente, isso aqui é a natureza do ser humano. Vê se tem outra. Aqui. Então, são muitas imagens que eu trago aqui para vocês. Olha o pessoal trabalhando aí. Faceiro trabalhando. Então, o ser humano hoje, que quer ter uma vida digna, ele precisa entender que ser mais um consumista, não produzir nada para se manter, ele vai acabar ingerindo porcaria. Ele vai no mercado, vai pegar um monte de agrotóxico, um monte de coisa que não é mais
alimento. Isso acontece, por exemplo, com todos os alimentos. No momento que tu planta um tomate, tu coloca ureia ali no tomate, tu dá adubo e tal, o que acontece? O tomate, a planta, vai absorver o nutriente que foi fornecido para ele. No caso, um adubo ali rico em nitrogênio vai alimentar esse tomate. E aí esse tomate não vai puxar os nutrientes que estão na terra, porque é mais fácil ele puxar ali que está perto dele, e não vai puxar o selênio, por exemplo, que está na terra. E aí o tomate fica uma bola graúda assim lá no mercado, e quando tu vai comprar, a pessoa enche a cestinha achando que está fazendo grande coisa, levando um baita alimento para casa. Não está levando um alimento para casa, está levando um latifúndio. Porque na prática, aquele tomate já não tem mais selênio, porque ele foi alimentado com outro tipo de nutriente. Estão entendendo como é que funciona a jogada? Mas é necessário fazer isso. Olha quantas pessoas tem no mundo. E a maioria dessas pessoas são consumistas. Quem produz são esses caras aqui, ó. Eles produzem, eles te alimentam. Vocês não têm noção de como é trabalhar na roça. Eu me criei na roça, sou filho de agricultor. Me criei na roça, às vezes até ajudo o pessoal aqui ainda. Eu não nego minha essência, é isso que eu sou. Eu gosto de sobrevivência, eu vou pra mata. Eu gosto disso. É minha vida isso aí. Então, não neguem sua natureza, pelo amor. Eu estou dando um conselho aqui valiosíssimo. Como eu já falei, já foi comprovado pela USP. A geração atual é a mais burra. É a primeira vez na história que isso acontece. A geração atual que está vindo agora é mais burra do que a geração existente no momento. Então isso é muito sério, porque isso acontece, estão negando a própria natureza. É celularzinho, é isso, é aquilo, é um monte de asneira que as pessoas estão fazendo. Eu não consigo entender. Esses dias eu estava vendo um vídeo, as pessoas brigando por causa de compra, uma loja, por causa de 10 reais. Eu acho que mais de 200 pessoas brigando por causa de 10 reais. Por causa de uma comprinha de 10 conto. Então é um nível absurdo de asnice isso aí. Então um conselho é esse, não nega a sua natureza. As pessoas estão cada dia mais fracas e a fraqueza é um sinal de péssima saúde. Faz alguma coisa, se tu ainda não faz. E tem mais de 2.000 vídeos aqui no canal falando de saúde, falando de espiritualidade, tem conteúdo para diversos gostos. Pode escolher o que vai assistir aqui. Então isso aqui é cultura que está faltando hoje em dia. Olha só. Olha aí. Estão vendo? Isso aqui é cultura, pessoal. Cultura. No dia que isso aqui acabar, pode ter certeza, está chegando o fim dos tempos. Porque se isso aqui acabar, já se foi a cultura, já se foi a educação, já se foi dogmas, já se foi as virtudes, já se foi tudo. Isso aqui não pode parar. Então isso tem que ser incentivado, porque senão a população global vai começar a passar fome. Mesmo com a tecnologia que tem, vão passar fome, pessoal. Espero que tenham aproveitado esse conteúdo. Foi só um alerta mesmo para vocês. E foco na saúde, foco na evolução, porque o dia de amanhã é um mistério. Antes que eu me esqueça, vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou mostrar aqui para vocês de quem é o plano para isso aí que eu expliquei para vocês hoje acontecer. Tá aqui ele, ó.
esse é o mequetrefe por trás disso. É ele que quer fazer as pessoas negarem sua essência, negarem sua natureza, a pecarem, a cometerem todo tipo de insanidades. Às vezes tu tá ali parado, vem um pensamento que tu pensa da onde veio aquilo ali. Tu pensa da onde que surgiu aquilo ali. Um pensamento que a própria pessoa, a pessoa que tem um nível de consciência, repudia. Mas aí o que acontece? Por causa do plano desse aqui, ó, estão vendo? Tem muitos nomes, tem muitas formas, muitos o adoram como Deus. Então, ele está fazendo isso justamente para confundir, para enfraquecer, porque ele é assim, ele é covardão pra caramba, e ele incentiva as pessoas a pecarem, porque no momento que elas pecam, elas já são dele, ó, já são dele. E aí elas podem ter uma vida boa, elas vivem nessa ilusão aí de estarem vivendo uma vida abundante, uma vida boa, na luxúria, achando que estão aproveitando a vida, quando na verdade vão viver só essa. E depois vão ter que pagar um preço que elas nunca vão conseguir imaginar nessa vida aqui. Que o nível de consciência dessas pessoas é tão baixo que elas não conseguem repudiar um pensamento. Vem aquele pensamento negativo, ruim. Não, deve ser isso aí mesmo. Elas vão e praticam. Elas não têm consciência para repudiar. A pessoa que tem essa consciência, um nível intelectual, ela repudia. Ela está ali, ué, de onde é que veio esse pensamento? Esse pensamento aqui não é meu. Ela repudia. E esses pensamentos surgem por causa dos servos desse mequetrefe, filha de uma... Não é? Que eu não posso falar aqui agora. Aqui, ó. Estão vendo? É tudo plano dele. Tudo por trás dele. Ele não vai se mostrar, ele faz tudo na espreita. Então, é a máscara que chama. Eles fazem, ó, tudo no oculto. E eles têm leis. Uma das leis é a máscara. Eles não podem se revelar. Aquele monstrinho que for revelado deve ser destruído, virado a pó, poeira cósmica. Essa é uma lei que esses seres aqui seguem. Então, o ser que for visto pelos olhos humanos vira pó. Isso é lei espiritual, pessoal. Só para vocês ficarem atentos aqui. Então, o alerta tá dado aí para vocês. Curta esse vídeo, se inscreva. Valeu e até a próxima. Tamo junto. Homem sem barco, está amarrado na terra, e força lá de Mumuir de Malicamain. A Mumuir primeiro vão julgar seu corpo, depois vão sonhar em tê-lo.